gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para o terceiro dia do Festival da Boneca Waldorf. Eu tenho uma programação. Comecei no domingo falando do festival. Qual que é o ponto focal do domingo? A gente precisa fazer rede. Sem rede, não dá. Sozinhas, numa mentalidade competitiva, não vamos a lugar algum, fica ali uma para um lado, outra para o outro, com as suas meia dúzias de seguidores, e não chegamos a lugar nenhum. A gente precisa estar junto, a gente precisa coletivizar, a gente precisa fazer rede. Sem rede não dá. Isso foi no domingo. Ontem falamos da criança, falamos que para fazer brinquedo é preciso saber o que fazer e respeitar o desenvolvimento da criança. Para isso, vamos estudar, gente, vamos estudar. Sem estudo não dá. Só ficar fazendo artesanias é muito lindo, mas não é o suficiente quando aquilo que você faz vai para uma criança. Para você fazer brincos, pulseiras, para você fazer roupas, para você fazer essas coisas, dá-lhe tutorial. Mas para fazer brinquedo, nananina, a conversa é diferente. E hoje vamos falar dele, do brincar. Primeira afirmação. Eu não preparei, gente. Eu estou falando, sem ser aula também, estou falando direto, sem preparo, sem slideshow, como eu sempre gosto e faço. Mas eu queria fazer uma afirmação principal, uma primeira afirmação. Só existe brincar livre. Parece um jargão, mas não é. É uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu poderia afirmo, que a questão do brincar está diretamente relacionada com a filosofia da liberdade, daquele que é o sistematizador da antroposofia e que dá inspiração aos modos de ser da boneca Waldorf. Só existe brincar livre. E é justamente no conceito operacional que eu quero trazer para vocês hoje, do brincar, que mora a nossa possibilidade de ser livre. Liberdade enquanto processo de subjetivação. Porque, olha só, a gente conhece muitas brincadeiras, não é mesmo? Brincadeiras. Muitas atividades lúdicas. Mas isso não é Não. Se é conduzido de fora, se a criança precisa cumprir determinados passos, se já tem um roteiro, não é livre. É uma atividade de brincadeira, mas não é brincar. Brincar é a própria criança, a partir do seu ambiente, e aí tem uma pegadinha que a gente vai logo trazer, a partir das suas potências, do desenvolvimento daquele momento. Ela traça o seu destino, digamos. Ela inventa com os elementos que ela tem ali. Por isso a boneca é importante no âmbito do brincar, porque ela é um ambiente. Não sei se vocês já viram, eu gostei tanto que eu publiquei todos os dias, praticamente. Acho que todos os dias eu repeti, que é
o vídeo, um pequeno vídeo assim, lindo, do Quintal Rural Educativo, da Paquel. Ela fez, porque tem uma coisa que ela viu lá no jardim dela, no quintal dela, uma criança que não estava com a boneca. Ela aparece em várias imagens, sempre com a boneca. Como ela não estava com a boneca, por quê? Porque a boneca de pano não sai para o quintal, ela fica, é o brincar dentro. O que ela fez? Catou-lhe um pedaço de madeira, colocou no braço e foi brincar. E está ela brincando pelo quintal com aquela boneca. Porque a boneca não é esse elemento que a gente adora fazer. Não. Isso eu vou falar da boneca, é que eu me empolguei. Não, voltamos para o brincar. Compreendeu? Os elementos. Os elementos do brincar são aqueles que a criança escolhe a partir de si e do seu ambiente para a produção da sua subjetividade. Então, voltando lá no pensamento, na filosofia, entre as forças que constituem o humano, e aí eu estou falando lá no âmbito da ontologia, existem forças, todo mundo vivencia isso, não é nada demais. Forças que nos contraem e forças que nos expandem. O brincar direcionado é o brincar que contrai o tempo todo. Por quê? Porque na relação si-mundo, o que acontece? O mundo é maior do que o si e impõe a ele determinados gestos nessa pseudo-brincadeira. Mas a criança, eu até chamei de como, deixa eu ver onde é que eu coloquei assim, ó. Minhas anotações, eu não quis fazer no caderno, eu não quis fazer nada sistematizado para não me bagunçar. A criança, na perspectiva da antropologia antroposófica, ela vai entrando nesse movimento de contração de modo gradual. Contração si-mundo, tá, gente? O mundo está mandando, o si está obedecendo. É uma relação assimétrica, que no brincar quer-se que seja, que tenha uma simetria. Então, o mundo, o ambiente, os elementos, a vontade da criança, a vontade, a cognição, tudo em dança. Numa outra situação, o mundo é maior, tem hora. Uma vez eu fui visitar, mas eu sempre fui velhinha, né, gente? Então, desconto aí. Sempre falo isso. Eu fui visitar uma escola Waldorf. Ser grife não é fácil, não, viu? E lá eles adotaram o seguinte sistema. Algum teórico falou que devia fazer, eles fizeram. A cada 40 minutos, as crianças mudavam de tarefa, de brincadeira, de atividade. Adoram essa palavra os pedagogas. Me desculpem, pedagogas, mas puxa vida, hein? Atividades. A infância é ação. Não precisa de atividade. O mundo dessa criança era muito maior do que ela. E o Steiner quer, olha que genial, ele quer que a criança, principalmente a pequenininha, tenha a ilusão de ser ela a dona do mundo. Quem viu já uma criança de 3 anos sabe do que eu estou falando. Ela está na preferencial, ela que está no comando. Por isso que Steiner fala, o ambiente, nós precisamos construir o mais propício ambiente para que essa criança
possa educar a si mesma por meio do seu destino interior. Porque ela está naquela ilusão de que ela que está no comando. Aí ela escuta uma musiquinha, a professora, a mãe, está na hora de brincar, está na hora de guardar, está na hora de dormir. E ela acha que ela que está decidindo. Eu estou decidindo, eu vou nessa musiquinha. Mas não há aquilo. Para de brincar! Guarda isso! Arruma! Entende como essa forma é da contração? Prende até a respiração da criança. E não precisa ser bruto. Basta que não leve em consideração as forças constituintes da criança, que seja arbitrário. E o brincar, voltando a ele, quando ele faz essa aproximação se mundo, o Winnicott tem uma coisa linda, que ele fala assim, mesmo na clínica, mesmo com adultos, essa capacidade brincante, que é essa dança entre o si e o mundo, ela pode se dar não em choque, mas em composição. Quando a gente favorece o brincar livre, a gente está favorecendo a construção de um futuro adulto que sabe compor com as forças do mundo. E não só ou se assujeitar a ele ou impô-lo ao mundo. Ele sabe dançar. E brincar é dançar com o mundo. É o ensaio para o mundo.